Meus amigos, essa seleção brasileira que jogou a Copa agora em 2026 chocou o mundo. Isso mesmo, meus amigos. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês que provavelmente vocês não sabem, mas é de cair o queixo. O negócio não é que a gente tem pensando assim em ser pessimista ou não. É um negócio muito complicado que eu olho para o futuro e fico mais preocupado ainda. Eu vou trazer para vocês aqui essas informações que eu acredito que vocês não sabem, mas eu já quero deixar claro que não é só eu que estou tendo essa visão, não. Tem jogador campeão mundial pela França que está falando sobre isso, beleza? Bora lá que eu vou explicar para vocês e vocês vão ficar de queixo caído o que nos espera lá na frente se a gente não corrigir o que aconteceu agora em 2026 e o que vem acontecendo nos últimos anos, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro e mundial. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá para a gente conversar sobre esse assunto que é muito delicado, mas a gente precisa trazer com números, tá certo? Vamos lá, para todo mundo que viu aí essa seleção brasileira, foi um jogo, a gente jogou contra Marrocos, capengou nesse jogo contra Marrocos, tudo mais, nós conseguimos o empate, aos trancos e barrancos a gente foi pegando o Haiti, ganhou tranquilamente, pegou uma Escócia, depois nos 16 avos a gente foi lá e pegou também o Japão e até aí tudo bem, a gente conseguiu aos trancos e barrancos ver um pouco da seleção brasileira. Só que, meus amigos, depois da eliminação, o lado torcedor da gente saiu. Opa, peraí, bora agora olhar para os números frios, o que foi que essa seleção fez. E o primeiro impacto que deu na cara da gente, que eu só vou passar aqui porque eu já sei que você já sabe que é noticiário em tudo, é que o Brasil ficou com apenas 34% da posse de bola no jogo contra a Noruega, que é uma seleção que fazia 28 anos que não participava da Copa do Mundo. Eu estou querendo aqui tirar o mérito deles, mas isso nunca aconteceu com a seleção brasileira. E muita gente ficou espantado com esse número. Poxa, que número estranho e tudo mais. Só que, meus amigos, saiu uma notícia bem pior do que essa que a gente está vendo, que foi da Zero Hora. Ele trouxe dois dados, tá certo? E o primeiro eu vou trazer para vocês agora, que é muito, muito preocupante, que é o seguinte, meus amigos. A informação diz isso, do Zero Hora. Ranking de seleções com mais distâncias percorridas na Copa do Mundo. O que ele vai trazer aqui nesse ranking é as seleções que correram bastante e poucas que correram dentro do campo. Os jogadores que correram dentro do campo. E o primeiro ponto aqui que a gente está vendo, que vocês estão vendo aí, o primeiro lugar, Cabo Verde, correram muito. A gente viu aquele jogo ali contra a Argentina, os caras correram muito. Correram 108,9 quilômetros por jogo. Beleza? Isso é uma média por jogo. E a gente vai olhar, meus amigos, de 48 seleções, a seleção brasileira ficou em 31º em distâncias percorridas. Então, assim, a seleção brasileira, eles não correram. Os jogadores da seleção brasileira, eles não se dedicaram como a gente via outras seleções se dedicando. Saiu até uma entrevista recente agora, de Ronaldo Fenômeno, que ele falou o seguinte, que quando ele treinava lá nos clubes, tanto no Milan, no Real Madrid, ele teve um treinador que fazia ele correr 3 quilômetros no treinamento. Se a gente for colocar isso dentro de campo, no jogo, ele corria bem mais. Se a gente somar todo mundo, vai dar muito, muito mais do que esses 98,7 quilômetros que o Brasil, que juntando todos os jogadores, correram dentro de campo. Então, assim, isso já é ridículo que a gente ficar atrás de seleções como Austrália, Estados Unidos, Escócia. A gente ficou atrás da seleção que foi desclassificada, saiu ali da fase de grupos, já foi eliminado na fase de grupos. Então, assim, ridículo. Beleza? O que o Brasil fez. Aí tem aqui Turquia, Paraguai. Os caras são umas seleções que a gente sabe. Se a gente for olhar aqui de todas que a gente tá vendo, se a gente for assim, qual a seleção que tinha a possibilidade de ser campeã que tá à frente do Brasil dessas 10, tá? Não tô nem falando aí que tem até a 30ª que está à frente do Brasil, mas dessas 10 primeiras só tinha a Alemanha. No resto, a turma correu muito, mas a gente sabe que também o futebol não é só corrida, mas já é vergonhoso. E é tão vergonhoso
que é outro dado aqui que eu vou trazer para vocês agora, que foi uma matéria do R7 que diz o seguinte: Casemiro corre quase o mesmo que Alisson contra Marrocos. Mostra estudo. Aí diz, dados da FIFA apontam o volante como titular de linha com menor distância percorrida pelo Brasil na partida de estreia da Copa. Meus amigos, ele correu menos do que Alisson. Claro, ele só jogou o primeiro tempo, mas, meu irmão, ele é um jogador de linha, ele é um volante, o cara que tem que ter, ele sobe e volta. Ele não é um cara volante só de marcação, ele é um cara que pisava na área, que até contra o Japão a gente viu que o cara fez gol. Ele correu menos do que o goleiro da seleção, que goleiro não corre. Goleiro vai pegar uma bolinha ali e vai tocar. Então assim, foi ridículo. Aí só completando, só para vocês terem uma ideia de quão ridículo foi, diz o seguinte: entre os destaques do levantamento está o volante Casemiro. Segundo os dados, o jogador percorreu apenas 5,3 quilômetros ao longo da partida. E veja que eu trouxe para vocês que o Ronaldo disse que no treinamento ele corria 3 quilômetros. No treinamento, aquecimento para treinar. Beleza? Aí, completando, diz o seguinte: o número chama atenção por um fator incomum. Entre todos os atletas titulares em campo, apenas o goleiro Alisson registrou uma marca menor do que 5,2 percorridos. A diferença entre os dois foi de apenas 100 metros. Se Alisson consegue, quer dar uma aquecida melhor e corre na frente e volta, ele corria a mesma coisa que Casemiro correu no jogo. Então, meus amigos, isso é ridículo. E calma, tá certo que eu estou no primeiro dado. A gente vai para o segundo dado aqui, que para mim é o pior. Tá? Para mim, esse é ridículo, mas é pior porque é aí onde a gente olha, onde a gente perdeu a nossa essência. A essência da seleção brasileira, que é dribles. Veja aí o que a gente já teve jogadores como Garrincha, Pelé, bora pro passado mais recente, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, que driblava todo mundo levava a seleção brasileira, não ganhou Copa do Mundo, mas a gente tá falando de dribles aqui, e a gente tem um dos piores base de dribles. Bora dar uma olhada aqui para vocês verem, que é a notícia também do Zero Hora, que diz o seguinte: durante a campanha, o Brasil acumulou 7,2 dribles certos por jogo. O Brasil só conseguiu dar 7,2 dribles certos por jogo. A nossa essência é driblar, pô. E os caras não sabem driblar. Só pra gente ver a qualidade. Não é a questão de jogar com raça ou não. É também qualidade que caiu muito. Tá certo? Aí diz o seguinte: estatística digna da 24ª posição do ranking dos times mais dribladores do Mundial. Então, meus amigos, de 48 seleções que tiveram, a gente ficou na metade das seleções, a gente ficou em 24º das seleções que menos driblam, pô. Então, assim, ridículo. Ridículo o que o Brasil fez. Então, assim, a gente tá ali, os caras não sabem driblar. Aí vai piorar, tá? Que eu vou trazer o ranking aqui para vocês também. Aí, concluindo, diz: as equipes com mais dribles efetuadas por partida são Estados Unidos e Costa do Marfim, com 12,3, e Argélia, pô, driblou mais do que a seleção brasileira. Argélia com 11,5. Então, assim, a essência do drible, a gente não olha aí para França, para Alemanha, eles não são disso, tá? Eles são de toque de bola. Então, e a gente é o do drible. Quer futebol bonito? É o Brasil. O Brasil foi feito em cima de dribles. Era jogadas com o Robinho, que tocava para um lado, Adriano Imperador matava no outro, e passava para Kaká, Ronaldinho Gaúcho, driblando todos os times, os jogadores, até Lúcio. Ele driblava o zagueiro, que, para quem não conhece, aí foi o zagueiro que passou muito tempo aí sem fazer uma falta em jogos pela seleção brasileira, fazer falta. Um zagueiro que não faz falta, ele driblava muito bem também. Juan era outro, deixava os caras, era outro zagueiro. Então, esses caras, a zaga da gente, de antigamente, driblava mais do que hoje em dia. Isso não pode acontecer. E bora lá. Aí, para piorar mais um pouquinho, que é isso que me preocupa, em relação à seleção brasileira, que eu fico com medo que a gente seja o Uruguai da próxima Copa. Porque a gente tá com um treinador, não tô querendo botar culpa no treinador, tá certo? Mas Ancelotti é um cara que a base dele é europeia. Então ele vai querer mais toque de bola do que drible. Então essa tendência é piorar a situação da gente. Mas aí traz o seguinte aqui, a matéria diz: contra a Noruega, o Brasil teve êxito em 56% dos dribles tentados. Se a gente tentou 10 dribles, meus amigos, a gente só conseguiu
acertar aí 6, sendo bem positivo, 6, porque é 5, daria 5,6, mas não existe isso. Deu 6 dribles, então a gente errou 4. Por enquanto, meus amigos, os europeus, no caso da Noruega, tiveram 60% de aproveitamento nos recursos individuais. A Noruega conseguiu dar mais dribles, que é nossa essência, o futebol deles. A gente assistiu o jogo, é mais toque de bola, muito lento, para catimbar o jogo e deixar o jogo bem flutuando, bem lento. Eles conseguiram driblar mais do que a seleção brasileira. Isso está muito errado. A gente pode perder em posse de bola, alguns podem dizer que sim, eu sou do sim, mas é do que concorda com isso, mas na hora, meus amigos, do vamos ver, a gente não pode, a gente a essência do futebol brasileiro é drible. Aonde foi parar o que danado está acontecendo com a seleção brasileira? E, volto a dizer, fico mais preocupado com o futuro, porque os nossos jogadores serão treinados por treinadores europeus e também o treinador nosso é europeu. Então a gente vai ficar com futebol, a essência pode ser perdida bem mais do que a gente imagina, tá certo? Aí, meus amigos, o ranking, para completar a matéria, que diz o seguinte: ranking de seleções com mais dribles certos por jogo na Copa do Mundo. Aí veio os Estados Unidos, como a gente falou aí, Costa do Marfim, Argélia, Bélgica, Austrália, Curaçao, meus amigos, Curaçao. Curaçao conseguiu dar mais dribles do que o Brasil, pô, não existe isso. Esse ranking a gente poderia ficar ali no ranking de, como eu disse, no corre, beleza, que é ridículo. Mas o ranking da gente olhar e dizer que a seleção brasileira não consegue driblar é o auge, tá? Isso aí já a gente perdeu a nossa essência de com força, beleza? Aí bora lá, meus amigos. A gente tá olhando aí, tem Marrocos, dribla mais, França que nem é o forte dos caras, eles driblaram mais do que a seleção brasileira, e a gente tá falando só até as oitavas de finais, dá pra dizer, mas a França ainda tá jogando. Não, é só até as oitavas de finais, esse ranking aqui. Aí vem Portugal, futebol também, futebol europeu, se a gente for olhar, boa parte do futebol europeu tá driblando mais do que a gente. Isso nunca existiu, nunca. Isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. E a gente ficou em 24º com 7,2%, tá? Se a gente for olhar esse ranking aí, vai ser pior do que a gente ainda imagina, beleza? Aí um ponto, meus amigos, que muita gente vem falar, que eu digo pra você assim, Jackson, mas aí tu tá inflamando muito, tu tá chateado com a seleção brasileira e tudo mais. Não é nada disso, tá? Também pode ser uma parte disso que a gente fica inflamado. Mas vejam, meus amigos, o que o jogador aí, Yuri Djankokash, que foi campeão mundial pela França em 98, beleza? Para dizer, um jogador atual não. O cara que foi campeão pela França, ele não tem nada a ver, ele tá nem interessado pelo Brasil. Ele tá pouco se ferrando aí pro Brasil. O que ele tá olhando é que a seleção dele tem uma grande probabilidade de ser campeão mais uma vez, que é a França. 98, 2018, bateu na trave em 2022 e agora tem tudo, tá? Pelo futebol que tá jogando. Só se acontecer um negócio muito estranho, a França não vai ser campeã mais uma vez. Mas o jogador não tá nem aí, tá? Mas veja em entrevista o que é que ele falou na Afterfoot. Abre parênteses porque o jogador francês, atacante francês, falou sobre a seleção brasileira. Vocês assistiram a Brasil e Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil. Aí diz ex-atacante no programa Afterfoot. Meus amigos, não é nada aqui que eu tô falando, coisa da tua cabeça, Jackson. Não é nada disso. A gente tem uma grande probabilidade, que tem que ser sincero, se a gente não melhorar, eu não vou dizer nem para a próxima Copa, nesses próximos 2 anos, já visando a Copa América, se o futebol da gente não melhorar, é preocupante. Primeiro, a gente pode sair em fases de grupos e a outra parte, a gente pode ser a próxima Itália, tá certo? A realidade é essa. Não é querendo assustar, são os números, tá bom? A gente pode ser a próxima Itália e nem ir para a Copa do Mundo, que isso nunca aconteceu. Mas por esses números que a gente está calculando aqui, que a gente está vendo, é muito preocupante a seleção brasileira.